Os irmãos, aproveitar que estão de pé, abram a Bíblia em Marcos 10, no versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não fraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos admitiram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico de Deus no reino de Deus. Versículo 26. E eles admiravam ainda mais, dizendo-lhe entre si: Quem poderá então salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor em mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, e na vida eterna. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nessa passagem bem conhecida da Bíblia, Jesus estava ali nos seus últimos momentos com o povo, e esse capítulo descreve várias histórias de maneira separada, se os irmãos forem ler. Mas quando ele estava ali no meio da multidão, aproximou-se ele um jovem que era muito rico. O Lucas, ele descreve muito mais. Ele dizia que esse jovem, ele era um príncipe. O Marcos já não, já dizem que ele era somente um jovem. Mas o Lucas não, descreve ele como um príncipe. Ou seja, alguém que tinha muita riqueza. E ele, vendo Jesus ali, naquele momento, talvez perguntou o que todos nós gostaríamos de perguntar. Eu acho que se todos pudéssemos falar com Jesus, essa seria a pergunta mais feita para ele. Que é: Pai, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Então, Jesus respondeu para aquele jovem: Mas você conhece os mandamentos que escrevia Moisés? Não roubarás, não matarás. E o jovem responde: Mas Senhor, eu tenho guardado isso desde a minha juventude. Ele se sentiu pronto, sentiu feito. Mas Jesus, pode ver no versículo aqui, em Marcos, diz que Jesus o amou. E quando Jesus o amou, Jesus viu mais do que os outros podiam ver. Talvez os outros achassem mais bonito, porque era um homem que tinha muita riqueza e não precisava de nada. Estava ali prostrado aos pés do Senhor. Mas Jesus percebeu que o amor dele as prioridades dele estavam invertidas. Embora ele guardasse todos os mandamentos, aquele homem estava invertendo, estava colocando o amor às coisas que ele tinha acima do amor a Deus. Irmãos, eu escrevi 3 características desse jovem.
Um é que ele guardava os mandamentos. O segundo é que ele reconhecia realmente que Jesus era o seu Salvador. E eu, lendo essa passagem, eu consegui comparar esse jovem, esse príncipe rico, a muita gente dentro da igreja. Porque embora tenha seguido todos os mandamentos como Deus ordenou, tem invertido a prioridade e tem colocado as coisas que ele tem na frente de Deus. E a palavra do Senhor é muito clara quando diz que nós não podemos amar o mundo e nem o que o mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é uma coisa muito séria, uma coisa muito difícil. O problema desse jovem não era o dinheiro que ele tinha. Não era porque ele possuía riquezas que ele não ia herdar o reino de Deus. Aquele jovem tinha tudo. Ele, segundo os mandamentos, ele estava certo. Mas uma coisa estava errada. Os pés dele estavam enraizados nessa terra. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, quem ama as coisas, quem ama o mundo e está enraizado na terra, infelizmente vai continuar aqui. Irmãos, esse homem estava, embora estivesse, colocando os tempos atuais, dentro da igreja, o amor dele não estava em Cristo, o amor dele estava nas coisas que ele tinha. Tanto que quando Jesus foi lá e tocou, ele prontamente ficou triste e foi-se embora. E uma coisa muito interessante que eu pude ver é que o que esse jovem queria de Jesus era totalmente do que Jesus queria dele. Enquanto às vezes tem sido assim nas nossas vidas, irmãos, embora nós queiramos alguma coisa de Jesus, Jesus está querendo algo diferente de nós. Temos que orar e buscar a face de Deus e entendermos a soberania do Cristo, de que quem ajunta tesouro nessa terra vai passar, tudo vai ficar. Nós temos que ter a convicção de juntar tesouros no céu. Essa vida, irmãos, é passageira, passa muito rápido. O que são 60 anos? Já passaram 2000 e não sei quanto, depois que Jesus. 70, 80 anos não são nada. Vamos juntar tesouro para onde nós vamos passar o resto de nossas vidas com o Pai na eternidade. Então, Jesus, vendo que aquele jovem tinha o coração dividido, ele faz um pedido à renúncia do que mais doía naquele jovem, que era aquilo que ele tinha. Mas tem uma coisa muito difícil de entender como ser humano, como homem carnal, é que Deus não aceita coração dividido, irmãos. Ele quer 100% do nosso ser, da nossa alma, da nossa dedicação. Deus quer 100% da nossa atenção. E aquele jovem, embora tivesse guardado tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado, ele se sentia pronto, eu acho que ele foi convicto perguntar a Jesus acho que ele já sabia o que Jesus ia responder a ele. Mas, Senhor, eu tenho guardado tudo que Moisés me ensinou. Eu tenho guardado tudo, tenho seguido ao Senhor fielmente. Mas faltava uma coisa. Faltava entregar o seu coração 100% para Deus. Eu gostaria de ler o versículo 29 e 30, novamente, que diz: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor a mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo. Irmãos, o que Jesus falou é bem simples. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Deus não há de falhar. Irmão, confie, trabalhe. Pedro,
e os outros discípulos largaram tudo que era na vida deles e foram seguir ao Mestre. Eles abdicaram de tudo que tinha na vida deles, a sua profissão, tudo que eles sabiam. Eles abandonaram o seu lar. E mesmo Jesus disse: irmãos, não pense que a obra e o evangelho é um enfado, porque quanto mais você trabalha na obra de Deus, embora você não veja, você está juntando tesouros para um lugar que você vai passar o resto da sua vida. Você estará com o Pai na eternidade. Irmãos, Deus não desampara aquele que está na obra trabalhando para Ele. Embora toda dificuldade tenha passado na nossa família, embora eu não tenha lembrado, mas enquanto a minha avó, o meu pai estavam cuidando das coisas de Deus, nada faltou na minha casa. Nada. Nós somos testemunhas do que Deus faz. Nada faltou na nossa casa. Irmãos, é difícil porque a gente fica receoso em, de repente, perder alguns momentos com a nossa família, ou de renunciar a alguma coisa que dói na gente. Mas, irmãos, esse é o chamado que Deus trouxe para nós. Há outras pessoas precisando de Cristo, precisando de ouvir a palavra de Deus. Embora você não tenha ouro nem prata, você tem a presença do Espírito Santo. É isso que elas precisam. Meus irmãos, Deus não vai desamparar aqueles que estão trabalhando. Deus há de cuidar daquele que ficou em sua casa. E Ele mesmo disse que daria 100 vezes mais. Portanto, o problema não era a riqueza que esse jovem possuía, porque Deus também dá riqueza. Deus daria a ele 100 vezes muito mais do que aquilo que ele tinha. Mas ele não teve fé. Ele estava agarrado às coisas deste mundo. E quantos de nós, mesmo na igreja, estamos aqui dentro da igreja, pedindo coisas materiais a Deus, que vão nos agarrar cada vez mais nesse mundo, e vão nos deixar passivos à obra de Deus? Irmãos, é muito sério. Embora as pessoas tenham seguido os mandamentos de Cristo, eles estão pedindo a Deus algo que vai tirar, que vai inverter a prioridade na vida. Irmãos, se Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Mas Ele não vai te dar nada do que vai tirar Ele da presença, você tirar a presença dEle de você. Deus não vai te dar algo que vai trocar a prioridade dEle. Não vai. Deus não aceita corações divididos. Irmãos, hoje mais do que nunca, nesses tempos difíceis, precisamos nos doar 100% a Deus. Muitas vezes erramos, porque quando vamos para alguma luta, para alguma peleja, como homens, com o peito aberto, achando que eu posso resolver, eu estudei, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas os grandes homens de Deus, como Davi, embora seja pequeno, Davi sabia que para derrotar o gigante, Deus estaria com ele. Quem não tem Deus é muito pequeno. Nada se compara ao poder de Deus, irmão. O nosso ego não vai chegar a lugar nenhum. Ambição, irmãos, é diferente de ganância. Uma coisa é você ter o objetivo na vida de querer chegar a algum lugar e que Deus te coloque em tal lugar. Outra coisa é passar por cima de todo mundo para conseguir aquilo que você quer. Quantos irmãos estão agarrados aqui na terra por conta das riquezas, por conta das coisas que têm? Mas, irmãos, entenda de que tudo que você tem, tudo que você é, foi Deus que te deu. E você pode ser muito mais. Basta se entregar a Ele 100%. Eu gostaria de citar agora Hebreus, no capítulo 11, no versículo 13. Os irmãos puderem abrir rapidamente. Minha mãe pediu para lembrar ela da hora. Então,
Minha avó. Uma coisa que eu nunca vou esquecer da minha avó é que... Acho que toda avó faz isso, né? Mesmo quando o pai não quer estar escondido, sua avó vai lá e dá um dinheirinho escondido. Acho que toda avó faz isso, né? O pai fala, não vou te dar, não sei o quê. E a avó vai lá e toma, meu filho. Conta pro seu pai, não. Foi abrir a boca, tá vendo? Vamos lá, irmão. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Hebreus 11 é muito conhecido, fala sobre os homens da fé. E nesse momento, ele cita Moisés, que Deus havia prometido ele a terra prometida, e diz que Moisés morreu na fé, sem ter recebido a promessa de Deus. Isso é o que mais me fortifica a crer que essa história de quem tem promessa não morre é uma pura mentira. Moisés viu a promessa dele de longe. Ele tinha todos os motivos para ficar triste. Só que aí tem uma coisa que me chamou muita atenção. Quando ele diz que, mesmo vendo de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que ele era apenas um estrangeiro e peregrino nessa terra. Irmão, quem entende que a vida dele não é aqui nessa terra, quem entende que a morada dele é no céu, mesmo que a promessa não se cumpra na vida dele, ele entende que Deus é soberano e faz o que é melhor para cada um. Esse é o bonito desse versículo, porque embora Moisés não tenha visto aquilo que ele batalhou, andou no deserto, sofreu, aquele povo, eu fico imaginando aquele povo que, poxa, viu o mar vermelho se abrir, viu comida cair do céu. Quando Moisés virava as costas, os caras faziam uma estátua e... Um povo ingrato, um povo que via os milagres acontecendo na frente deles. Mas mesmo assim, usurpavam da palavra de Deus, da palavra de Moisés. Quando Moisés virava as costas... Mas Moisés, ele, mesmo não tendo recebido aquilo que Deus havia prometido a ele, ele reconheceu que a terra não era o lugar dele. Irmãos, vamos reconhecer, a gente precisa lembrar mais do céu. Se prega muito sobre o que está na terra e o que vamos receber na terra. Mas as coisas dessa terra, irmão, não vão se comparar com aquilo que está guardado para nós. E eu gostaria de fazer uma oração encerrando, que já passou, desculpa mãe, passou um pouquinho. E agradecer a Deus por mais um ano estar aqui na presença de Deus, por estar aqui firme, podendo ver minha família, minha tia, minha avó, meus pais aqui, todos na obra de Deus, trabalhando incessantemente. Tudo que eu sou, eu devo à palavra de Deus e tudo aquilo que eles me ensinaram. Gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado por essa noite que engrandecemos o Teu nome, Pai. Meu Deus, ajuda-nos a lembrar, Pai, que essa terra não é o nosso lugar. Nós estaremos nas mansões celestiais, vendo o Senhor face a face, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigado pelo refrigério que o Senhor deu para nossas almas essa noite, Pai. Que o Senhor trouxe. Muito obrigado pela família que eu tenho, Pai. Muito obrigado por esses irmãos aqui da igreja, Pai.
porque eles também são a minha família, Pai. Eu creio que isso foi a família que o Senhor me deu, Pai. Muito obrigado por esse tempo que estamos aqui engrandecendo o Teu nome, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, transforma nossas vidas, Pai, para que possamos olhar para o alto, somente para Ti, olhar, perseguir o alvo, Pai, e não criar raízes nessa terra, Pai. Que possamos, quando a trombeta tocar, estar com o Senhor ceando, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa noite e pela presença do Senhor que se fez aqui. Em nome de Jesus. Amém.